Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Evangelho segundo Mateus, capítulo 8. Meus irmãos, na semana passada nós concluímos o Sermão da Montanha. No domingo passado nós concluímos aqui o último sermão sobre as palavras de Jesus relacionadas ao reino dos céus. Hoje nós veremos as palavras de Jesus com relação a como essas mesmas palavras se aplicam ao reino dos homens. Aqui Jesus ele terminou de pregar e tente imaginar, Jesus ele está no sermão do monte, ele está no alto da montanha pregando para as multidões. Quando ele termina de pregar às multidões, ele desce do alto daquele monte e ele começa então a realizar algumas coisas abaixo daquele monte. E é isso que o texto bíblico nos fala quando nós ouvimos as palavras após a montanha. No capítulo 8, a partir do versículo 1, que diz assim: quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Imediatamente após o sermão de Jesus na montanha, o famoso sermão do monte, que começou no capítulo 5 e se estendeu até o capítulo 7, Jesus ele desce e uma grande multidão o seguia. Logo, embora as suas palavras foram dirigidas diretamente para os seus discípulos, para os seus apóstolos, uma grande multidão o ouviu e esta multidão o seguiu. E no meio dessa multidão estavam leprosos, estavam doentes, estavam pessoas que conheciam pessoas doentes, estavam pessoas que, enfim, estavam próximas de Jesus, pessoas que estavam ali simplesmente porque ouviram falar que um grande rabino estava ali pregando. O fato é que no final da pregação de Jesus, todos estavam encantados com as suas palavras, mas eles estavam encantados só com as palavras, porque Jesus não fez nada durante a pregação, ele não curou ninguém durante os 3 capítulos do Sermão do Monte, ele não ressuscitou ninguém, ele não abriu os olhos de ninguém, ele não fez ninguém caminhar, ele apenas pregou, e apenas com suas palavras, ele fez uma multidão se encantar. Mas agora, imediatamente após descer, o versículo 2 diz que: eis que um leproso se aproximou e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. O texto bíblico nos diz que um leproso chega perto dele. Você tem noção de como era a imagem de um leproso? Tenta imaginar a imagem de um homem vestido sim, vestido porque o seu corpo já estava ferido, já estava derretido, já estava com muitas partes do seu corpo já. Tente imaginar um corpo derretido, um corpo onde o lábio ele cai de uma parte, a outra parte não cai, um olho em que uma parte do olho já está caída e parte do corpo do rosto já está derretida, alguém que já não tem mais parte dos dedos porque de necrosados que estiveram por conta da lepra, eles de tanto bater perderam aqueles dedos, uma pessoa deformada, e por conta da sua deformação e por causa do cheiro mau, de podre na carne, essas pessoas tinham que ficar longe da comunidade. O sumo sacerdote tinha que mandar essas pessoas para longe da cidade, eles não viviam na comunidade, porque eles eram leprosos, e por serem leprosos, eles tinham que viver num leprosário, ou numa espécie de leprosário da época, que eram cavernas, que eram cemitérios, eram lugares onde eles viviam entre si, e morriam entre si, para nunca mais voltarem à cidade, visitarem seus parentes. Lá eles viviam, e lá eles morriam. De repente o texto diz que um deles aparece no meio da multidão, e aí você tem que imaginar essa cena, porque não foi um negócio comum. A multidão provavelmente se virou a imagem de Cristo, o Cristo que pregava, o Cristo que se encantava, o Cristo que encantou, o Cristo que causou admiração nas pessoas, para um Cristo que agora tinha a atenção de si roubada para a atenção de um leproso, que estava no meio da multidão. Esse leproso poderia tocar em alguém,
ou sem querer alguém tocar nele. E se cria naquela época que só de tocar a pessoa podia transmitir a lepra. Por isso o sumo sacerdote, que era o responsável pela sociedade da época, ele mandava o leproso para fora da cidade. Ele era condenado à morte, para viver para sempre distante dos seus e de tudo. Mas de repente alguém entra ali no meio e ele se aproxima de Jesus. Um leproso era proibido de se aproximar de qualquer pessoa, e ele adora a Jesus. E é a Bíblia que diz que ele adora Jesus. E se a Bíblia diz que ele adorou Jesus, ele adorou Jesus, do mesmo jeito que você adorou Jesus hoje à noite. E quando ele adora Jesus, ele diz: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus vê fé no coração daquele rapaz. Jesus vê adoração, Jesus vê amor, Jesus vê temor, Jesus vê tremor. Por isso Jesus estende a mão e Jesus toca nele, versículo 3. Jesus, estendendo a mão, tocou nele dizendo: quero, sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo de sua lepra. Isso é extraordinário também, porque Jesus tocou nele. Se Jesus tocasse nele, Jesus ficaria leproso também. Jesus não poderia ter tido aquela atitude. Jesus estendeu a mão, Jesus tocou nele, mas o milagre aconteceu não pelo toque, mas pela palavra, que quando sai de sua boca diz: quero, fique limpo. E esta não é a primeira nem a última vez que nos evangelhos é nos dito que pelo poder de sua palavra, os olhos dos cegos se abrem, coxos se levantam e saltam, e outros milagres acontecem. É pelo poder de sua palavra, palavra que havia sido pregada no Sermão da Montanha, nos 3 capítulos anteriores. Eu quero, fica limpo. Por que Jesus o curou? Porque Jesus vê fé no coração daquele rapaz, e no mesmo instante ele ficou curado de sua lepra. Volte um pouquinho no que eu expliquei para vocês. Qual era a imagem de um leproso? Era a imagem de alguém que já havia sido identificado por si mesmo. Ele viu lepra no seu corpo, ele viu manchas terríveis, ele viu partes já se decompondo. A sua família viu, pessoas da sociedade viram. Ele já havia sido levado para o sumo sacerdote. O sumo sacerdote já havia o testado de todas as maneiras que na época se podia testar, e ele já havia sido condenado a viver para sempre fora da comunidade. Esse era alguém que estava totalmente deformado, e o texto diz no final do verso 3 que no mesmo instante ele ficou limpo. Foi um milagre, algo impressionante. Alguém totalmente deformado, alguém cuja pele estava deformada, o corpo todo manchado, e por isso todo ele envolvido em panos. De uma hora para outra as pessoas olharam para ele, porque a atenção de todos se voltou para ele, e ele estava limpo. E então Jesus lhe disse no versículo 4: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunha ao povo. Levítico 14. Levítico 14 diz isso. Um longo capítulo que diz: quando um leproso, por alguma razão miraculosa, ficasse livre de sua lepra, o que ele deveria fazer? Levítico 14 diz que ele deveria se apresentar ao sumo sacerdote, ia ter que ter um monte de cerimônias, tinha que sacrificar alguns animais, e aí o sumo sacerdote ia prová-lo, ia vê-lo, ia ver as manchas, não tinha nada, depois dar alguns banhos, depois ver se não tinha nada, depois fazer mais algumas coisas, ver se não tinha nada, ia ficar 7 dias separado, ia ficar de observação. Depois de uma série de testes, que Levítico 14 dizem que o cara tinha que realizar, se o sumo sacerdote visse que ele realmente estivesse limpo, aí então ele seria readmitido à sua família e à sociedade. Jesus veio para cumprir a lei, ele diz: vai se apresentar ao sumo sacerdote, e Deus vai ser glorificado por aquilo que aconteceu. Bem, como eu fiz no domingo passado, eu vou fazer hoje de novo. Mateus, quando ele conta a história do leproso, ele não conta a história do leproso solta no seu livro. Ele conta essa história amarrando com outras 3 histórias que concluem, que se terminam lá no versículo 17. Porque aquilo que começa no versículo 1, dizendo que Jesus desceu do monte
e grandes multidões o seguiam, conclui isso no versículo 17. Então vamos ver o que Mateus coloca nesse miolo de passagem, né? Nessa perícope, como nós chamamos, em toda essa passagem aqui. No versículo 5 diz que, depois que Jesus desceu do monte, no meio do vale lá, apareceu esse leproso. Depois que o leproso foi curado, Jesus entra em Cafarnaum, versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou, implorando. Centurião era um soldado, uma espécie de soldado que era responsável por uma centúria, que era uma espécie de pelotão, que era composta de cerca de 80 a 100 pessoas. Era uma centúria, e esse cara era responsável por esse grupo de pessoas, de soldados, um batalhão. E no meio desse batalhão ele tinha um soldado ou um servo, nós não sabemos direito, ou um criado da sua casa, não sabemos se esse criado é um soldado ou não, mas enfim, o fato é que no versículo 6, nós lemos: Senhor, diz o centurião para Jesus, o meu servo está na cama, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu vou lá curá-lo. Ou seja, há em Cristo, após todo o sermão da montanha, uma disposição para colocar aquelas palavras em prática. Jesus não somente fala palavras ao vento, Ele quer mostrar que o reino que veio em palavras, também veio em poder. O reino que veio em discurso, também veio em autoridade para curar pessoas, para transformar histórias. Porque é dessa forma que os profetas anunciaram a vinda do reino de Deus. Ele viria em palavras e em poder. Foi assim que Jesus disse para os discípulos de João Batista que o reino dos céus havia chegado. Ele havia chegado em palavras e em poder. A palavra primeiro e o poder depois. Jesus subiu no monte para pregar, depois ele desceu do monte para mostrar o poder da pregação. E isso é um sinal para nós também, de que se nas nossas vidas nós abrirmos o nosso coração para a pregação da palavra de Deus, nós veremos o poder de Deus, que vem pela pregação. É o que Romanos capítulo 10 diz, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da pregação da palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra de Cristo. Há um poder que vem pela pregação, um poder que é do tamanho da fé que nós precisamos para mover montanhas, se necessário for. Jesus diz, eu vou lá curá-lo. Mas o centurião, versículo 8, respondeu, não, Senhor, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas se apenas mandar com uma palavra, o meu servo será curado. Porque também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem, e a este meu servo, faça isso, e ele faz. Ou seja, havia uma fé no coração daquele homem, uma fé na palavra de Jesus. Versículo 10 diz que ao ouvir isso, Jesus ficou admirado, e disse aos que o acompanhavam, em verdade lhes digo, que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. E Jesus disse ao centurião, vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Ou seja, o centurião creu na palavra de Jesus. Ele diz a Jesus, você não precisa ir na minha casa, basta que você pronuncie uma palavra, e eu sei que pela tua palavra tudo acontecerá. O Senhor não precisa tocar, o Senhor não precisa entrar, o Senhor não precisa vê-lo. Basta que o Senhor diga, e eu creio que a tua palavra tem poder para causar transformação. Jesus diz, em Israel eu não vi alguém que tinha fé dessa maneira. Em Israel os judeus tinham que tocar para crer. No meio dos apóstolos tinham pessoas que precisaram crer
que precisaram tocar no corpo de Jesus ressuscitado para crer. Tomé foi um caso desse. Precisou tocar no buraco que a lança do soldado fez do lado de Jesus. Precisou tocar nos buracos feitos nas mãos de Jesus. Se eu não tocar nos buracos nas suas mãos, se eu não tocar no buraco que a lança fez do seu lado, eu não acreditarei. E aqui está um homem que era um gentil, ele era um estrangeiro, ele não era israelita, ele não tinha os profetas, ele não tinha Abraão, ele não tinha a Bíblia, e ele está dizendo para Jesus: se o Senhor falar, eu creio que vai acontecer. Jesus fala: eu nunca vi isso em Israel. Ele crê na minha palavra. Por que Jesus fala no seu discurso em seguida que eu digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus? Por que ele diz isso? Vocês me ouvem bem aí do fundo? Dá para ouvir bem? Estão me ouvindo? Ok? Sim. Por que ele diz que muitos viriam e se assentariam com ele? Porque muitos, no final dos tempos, teriam de exercer justamente esta fé que exige da pessoa muito mais do que milagres, muito mais do que tocar, muito mais do que qualquer coisa. Por exemplo, preste atenção, quando você hoje à noite ouve a pregação da palavra de Deus, hoje à noite, você não é tocado, você não toca, Jesus não entra fisicamente na sua casa, mas você crê que aquilo que está sendo pregado pode se cumprir na sua vida. Pelo fato de você crer naquilo que eu estou pregando para você, você se torna maior do que os israelitas do dia de Jesus. Pelo fato de simplesmente você acreditar que Jesus é poderoso para mudar coisas na sua vida, se você crê que Jesus é poderoso para fazer coisas na sua família, se você crê que Ele é poderoso para curar você, se você crê que Ele simplesmente pela palavra dEle, Ele pode mudar a sua história de vida, então você está pronto para se assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Porque era assim que Abraão cria. Ele cria só por ele ter ouvido o que Deus disse. Deus dizia: olhe para os céus e olhe para as estrelas, conte os seus números, se você for capaz, assim serão os seus descendentes. Olhe para a areia do mar, conte, se você é capaz. Abraão creu na palavra de Deus, e isso transformou a vida dele. Quando você e eu cremos com todo o nosso coração também, isso transforma a nossa história, e nós nos tornamos pessoas semelhantes a este centurião aqui. Mas a história não termina aí. Jesus desce do monte onde ele pregou, ele entra em Cafarnaum, e em Cafarnaum ele vai para a casa de Pedro, que morava em Cafarnaum. E lá então o verso 14 diz para a gente o seguinte: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, com febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. E ela se assentou, se levantou e passou a servi-lo. Ou seja, o texto bíblico nos diz que Pedro era casado, ele tinha sogra, provavelmente filhos, e ali naquele momento em que Jesus entra para ter o seu descanso, Jesus vê a sogra dele acamada, e ele toma-a pela mão. Nenhuma palavra é dita pelo texto bíblico, nada acontece, mas mais uma vez Jesus alivia a dor de alguém. Veja que no verso 16 e 17, que é até onde eu irei com vocês, o texto bíblico diz que ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra
expulsou os espíritos e curou a todos os que estavam doentes. Por que ele fez isso? Antes de ler o verso 17, entenda que tudo isso já estava acontecendo desde o momento em que ele desceu do monte, no qual ele pregou o sermão da montanha. A palavra que havia sido ressoada com poder na montanha é a palavra que agora realiza poderes lá embaixo. E no momento em que ele sai da casa da sogra de Pedro, e essa história é cronologicamente melhor contada para nós lá no Evangelho de Marcos, ele sai curando pessoas e expulsando demônios, também de um monte de gente. E o verso 17 diz que isso era uma profecia que tinha que se cumprir. Jesus curou essas pessoas porque uma profecia tinha que se cumprir. E que profecia é essa? Vamos ler o verso 17. Para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. O verso 17 diz, portanto, que Jesus fez tudo o que fez, curou todas as pessoas que curou, expulsou os demônios de todas as pessoas que ele expulsou, porque Isaías 53:4 diz que ele tomaria. Vamos ler, olha o que o texto de Isaías 53 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Isso é Isaías 53:4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Só que quando isso se cumpriu? Isso se cumpriu quando Jesus desceu do monte onde ele pregou o sermão da montanha. Quando ele prega o sermão da montanha e ele começa o seu ministério de curas e prodígios, ele começa a cumprir essa profecia. Se você acha que essa profecia é só espiritual, do tipo, Jesus tomou as nossas enfermidades espirituais, ou as nossas dores espirituais, não! Porque Mateus capítulo 8, versículo 17, diz que essa cura é cura física, e esse demônio é demônio real. Só que isso não acontece mais hoje. Hoje nós não temos o direito de exigir que ele continue fazendo isso conosco, porque isso era um sinal de que o Messias havia chegado. Aliás, todo o capítulo 58 são sinais de que o Messias tinha chegado. Até o versículo 4, sinais de antes da crucificação. E do versículo 7 para diante, sinais de depois da crucificação. Aliás, até o final do capítulo 53 de Isaías, nós vemos detalhes até da ressurreição de Jesus. E outras coisas mais, como pessoas que se converteriam e seriam filhos de Jesus, seriam servos de Jesus, seriam irmãos de Jesus, seriam amigos de Jesus. O capítulo 53, eu fiz uma série sobre o capítulo 53 que durou alguns meses, não é? Recentemente aqui na igreja, nos mostra vários cenários, e são vários cânticos que nos mostram várias facetas daquilo que acontece na cruz do Calvário. E aqui nós temos exatamente uma profecia de que durante o ministério de Jesus, ele curaria pessoas, e essas curas seriam um sinal absolutamente claro de que ele era o Messias. Portanto, o que nós temos aqui é: o Filho de Deus veio e ele encarnou, ele é o Messias, ele é o servo de Deus, o prometido que viria a esse mundo. Ou seja, tudo isso aconteceu, versículo 16, apenas com a palavra. Eu quero já concluir olhando ainda em Isaías com vocês, porque tudo que ele fez com o poder de sua palavra. No versículo 16 diz que, mesmo no versículo 16 de Mateus 8, que ao cair da tarde trouxeram a Jesus muito endemoniados e apenas com a palavra. Eu quero que vocês notem isso. Apenas com a palavra, a mesma palavra que pregou sobre o monte, é a mesma que agora expulsa demônios, cura leprosos, cura o servo do centurião, cura a sogra acamada de Pedro, expulsa espíritos imundos e cura a todos os doentes, para cumprir a profecia de Isaías 53. Que palavra é essa? Em Isaías capítulo 55,
versos 10 e 11, nós lemos assim: porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Sabe o que acontece quando Deus diz o que diz aqui? Que quando Ele diz alguma coisa, você deve ouvir, porque quando a palavra sai da boca de Deus, ela não volta para Ele mais. E se você não recebe essa palavra na tua vida, você perdeu. Você perdeu. E isso pode significar sofrimento para você. A palavra de Deus, ela tem dois grandes propósitos. Por um lado, a palavra de Deus cura. Por outro, ela enferma. Por um lado, ela salva. Por outro lado, a palavra de Deus mata. Por um lado, a palavra de Deus, como uma espada de dois gumes que sai da boca de Cristo, ela abre uma ferida. Por outro lado, ela fecha uma ferida. A palavra de Deus não volta vazia. Quando eu prego essa palavra, esse evangelho poderoso, que é o evangelho de Deus, esse evangelho não volta vazio. Transformou, ela não mudou a sua vida, ela está trazendo juízo sobre você. Porque Deus, quando vier para te julgar um dia, Ele te julgará pela palavra. É pela palavra que céus e terra serão julgados. Céus e terra passarão, mas as suas palavras não passarão. Veja comigo Isaías 40, outro trecho de profeta Isaías, que muito fala sobre a palavra. Uma voz diz: proclame. E alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca, e as flores caem, e soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca, e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Nós somos erva, nós somos flores, nós secamos, nós caímos, nós morremos, nós somos enterrados, nós passamos, mas a palavra não passa jamais. Por isso, bom é ser ferido pela palavra, bom é ser tocado pela palavra, bom é ter os dois ouvidos abertos para a palavra, bom é toda vez que alguém me convida para ouvi-la, dizer: eu quero ir, porque eu preciso dela. É por ela que nós somos curados, é por ela que nós somos transformados. Foi isso que o centurião entendeu quando ele disse: não, Jesus, o Senhor não precisa ir na minha casa para ver o meu servo, basta que o Senhor diga uma palavra, e o meu servo já estará curado. E Jesus disse: vai, o teu servo já está curado. E naquela mesma hora, lhe contaram os de sua casa, naquele mesmo instante, o seu servo havia sido curado. Vocês acreditam que a mesma palavra está nas nossas mãos hoje à noite?
as palavras que vieram após a montanha são palavras que ainda continuam sendo ricas em poder. E assim como Deus manda chuva sobre a terra, e esta não volta para Ele vazia, assim a palavra que Deus dá para os nossos corações não retornará jamais para Ele de um modo vazio. Por isso que nós abramos o nosso coração, que a gente possa pedir a Deus: Deus, faça do meu coração um terreno fértil para a Tua palavra, plante aqui a Tua semente, e faça com que essa semente crie uma plantação aqui dentro. Eu quero ser feliz, eu quero estar cheio da Tua palavra, eu quero viver a Tua palavra, eu quero conhecer o Teu amor, eu quero conhecer a Tua graça, conhecer o Teu perdão, eu quero conhecer o Teu poder, eu quero conhecer o poder da Tua salvação, o poder do Teu evangelho, na minha vida, na minha família. Vamos orar por isso? Eu quero te convidar a, mesmo assentado como você está, me acompanhar nessa oração. Precioso Deus, nós te bendizemos pelo poder da Tua palavra, te bendizemos porque sem ela, nós jamais encontraríamos o caminho de volta para o nosso lar. O nosso lar, Pai, é o céu, e o nosso Pai é o Senhor, e o grande Salvador, o grande resgatador que veio nos buscar neste mundo de batalha e de guerra foi o Teu Filho Jesus. Se Ele não viesse nos resgatar, nós morreríamos aqui, nós seríamos destruídos aqui, mas o Senhor provou o Seu amor por nós, enviando o Seu Filho Jesus, para que Ele pudesse dar a vida pelos nossos pecados e nos salvar para todo sempre. Ele mesmo que é a palavra, o verbo eterno, e Ele mesmo que pregava essa palavra enquanto caminhava sobre esta terra. Nós queremos Te exaltar e Te adorar no final dessa noite, desse culto, desse último culto de 2020, crendo que a Tua palavra vinda dos céus pode causar grande transformação em 2021. Nós cremos sim, Senhor Deus, que as autoridades mundiais têm poder, mas ninguém tem poder maior do que o Senhor. Nós cremos sim, ó Deus, que as autoridades internacionais podem estabelecer as suas ordens, podem estabelecer os seus planos, os seus projetos, as suas conspirações, mas quem se compara ao nosso Deus, que se assenta sobre os céus? Quem se compara ao nosso Deus, que olha para os reis da terra e ri deles, pelo fato deles não temerem o Filho de Deus? Ó Deus, obrigado por podermos temer o Teu nome nessa noite, e reconhecer com todo o temor do nosso coração que a nossa vida descansa em paz, em Tuas santas mãos. Receba o nosso louvor e adoração, em nome de Jesus, amém.